imagine o seu pé congelar a ponto de se soltar do seu próprio tornozelo? Consegue imaginar a dor e o sofrimento disso? Ou então você ter que atirar no seu inimigo, enquanto seu colega de batalha está morto no chão, sendo comido por ratos e seus olhos arrancados pelos mesmos? Estes são os relatos reais de soldados que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e este é o tema da aula de hoje. A Primeira Guerra Mundial é motivada principalmente por disputas econômicas entre as nações imperialistas europeias. Também podemos citar o revanchismo de guerras anteriores e o nacionalismo exacerbado. Lembram-se das nossas aulas do começo do ano sobre neocolonialismo? Então, a Itália e a Alemanha não aceitavam a divisão do novo mundo colonial, pois acreditavam que a Inglaterra e a França tinham obtido os melhores territórios. Começa a nascer aí uma grande tensão dentro do continente europeu. Outro motivo da guerra é o pan-germanismo versus o pan-eslavismo. A região dos Balcãs, onde hoje é a Sérvia, a Bósnia, Montenegro, Croácia e Eslovênia, era uma zona de influência onde o Império Austro-Húngaro dominava e queria exercer uma influência ainda maior naquela região, mas o Império Russo apoiava a união desses povos eslavos, inclusive para que eles saíssem do Império Austro-Húngaro. A França havia sido derrotada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana no século anterior e perdido um território valiosíssimo que era Alsácia e Lorena, e por causa disso tinha um pouquinho de ranço da Alemanha. Toda essa tensão entre as nações europeias no começo do século XX levou as nações a se armarem. Esta época então ficou conhecida como Paz Armada. Tudo caminhava para uma possível guerra em larga escala. A paz armada era basicamente isso. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. Mas não é porque um cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as 4 patas. Esse conflito de interesse entre as nações provocou a formação de 2 blocos de países para um possível enfrentamento armado. A Tríplice Aliança, que era formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. A região dos Balcãs era um verdadeiro barril de pólvora prestes a estourar. O Império Austro-Húngaro dominava aquela região nos aspectos econômico e político há muito tempo, e o Império Russo pretendia ampliar sua influência na região para obter uma saída ao mar Mediterrâneo. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado na Bósnia, uma região de eslavos dentro do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, a capital deste lugar. Isso foi estopim para a guerra, o que desencadeou esse conflito histórico. A Sérvia apoiava os movimentos nacionalistas eslavos na luta contra o domínio austríaco. Inclusive o grupo que causou o assassinato do Francisco Ferdinando era da Sérvia, um grupo chamado Mão Negra. O Império Austro-Húngaro faz diversas exigências à Sérvia. Não satisfeito com a devolutiva deste país, o Império declara guerra. Com o tempo, a Rússia declara guerra à Áustria-Hungria e à sua principal aliada, a Alemanha, para defender a sua aliada, a Sérvia. Automaticamente, a Alemanha declara guerra à Rússia também para defender o Império Austro-Húngaro. Devido à política de alianças, logo o conflito se amplia, com a entrada do Império Otomano, da Inglaterra e da França. Observe como ficaram as alianças: a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano de um lado, contra o Império Russo, a França e a Inglaterra do outro. A primeira fase da guerra ficou conhecida como Guerra de Movimento. Neste momento, os exércitos avançam e a Alemanha invade a Bélgica, que era uma nação neutra. A Inglaterra, com isso, tem uma motivação para defender suas aliadas França e Rússia e também declara guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. A Itália, antes da guerra, era aliada da Alemanha, só que durante a guerra entrou em favor da Tríplice Entente. Foi seduzida pela promessa de aumentar seu território quando a guerra acabasse. Imagina como a Alemanha se sentiu. Eu não sou do seu bonde, você não é do meu bonde. A gente não é amiga. Misericórdia. A segunda fase da guerra ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, pois trincheiras são linhas escavadas com quilômetros de extensão e que se constituem com a grande marca da Primeira Guerra Mundial, onde os soldados lutavam.
O cotidiano dos soldados nesse ambiente era extremamente desgastante, pois eles conviviam com ratos, insetos, má alimentação, doenças e mutilações. É por conta disso que muitos voltaram totalmente abalados psicologicamente por conta desta guerra. A partir de 1917, a guerra começa a tomar um outro rumo. A falta de alimentos e as condições precárias de trabalho provocaram inúmeras greves e levantes operários na Alemanha. Até este ano, os Estados Unidos participavam indiretamente do conflito, enviando apenas auxílio aos ingleses e mantendo uma postura isolacionista. Entretanto, o ataque de um submarino alemão a uma embarcação americana faz com que a opinião pública e o Congresso americano apoiem a declaração de guerra e entrem no conflito. Para vocês terem uma ideia de como este ano foi importante para a guerra, a Rússia saiu do conflito, pois os bolcheviques tomaram o poder na Revolução Russa, em que a monarquia foi derrubada e foi instaurado um regime socialista. O Império Austro-Húngaro entrou em colapso, formando vários outros países, deixando a Alemanha sozinha na guerra. A França e a Inglaterra permaneceram no conflito e, com a entrada dos Estados Unidos, o peso econômico e industrial desequilibrou a guerra, levando a Alemanha à derrota. Na Alemanha, o caos social paralisou a máquina de guerra, derrubando o imperador Guilherme II, que foi substituído por um governo provisório. A Alemanha assinou um armistício com os aliados, pondo assim fim ao conflito. Em 28 de junho de 1919, começou a Conferência de Paz de Versalhes, que estabeleceu formar a Liga das Nações, estabelecer novas fronteiras, retirar territórios da Alemanha na África e devolver territórios da Alsácia e Lorena para a França e impor limites militares e pesadas indenizações de guerra à Alemanha. Consequências da guerra. Os acordos de paz assinados em Versalhes serviram para que um clima de rivalidade se agravasse. A imposição de multas e sanções extremamente pesadas causou um desequilíbrio econômico à Alemanha. A Itália, não satisfeita com o que recebeu após a guerra, e a Alemanha, afundada numa crise, acabou fomentando o nacionalismo exacerbado e um enorme revanchismo. A grosso modo, podemos afirmar que a Primeira Guerra pavimentou as possibilidades para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Mais de 70 países no conflito, inclusive o Brasil e o Japão. 70 milhões de soldados, 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Milhões de civis mortos, só 1 milhão de armênios mortos pelo Império Turco. 6 milhões de prisioneiros, 10 milhões de refugiados em toda a Europa, 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos, e mais de 1,3 bilhões de projéteis disparados, 10 bilhões de cartas e pacotes enviados e 180 bilhões de dólares gastos nesta máquina da guerra. Os avanços tecnológicos permitiram que o apertar botão causasse imensas destruições, mas sem atingir o atacante, que por não ver seu inimigo sendo morto não tinha noção das mortes que ele causava. Algumas armas da Primeira Guerra Mundial foram o lança-chamas, o morteiro, a granada, os rifles, a metralhadora, os tanques, os aviões que estrearam nesse conflito, o submarino e as armas químicas, principalmente o gás de pimenta, usado amplamente pela Alemanha. Esta guerra teve um fato novo, a guerra total. Diferente das guerras anteriores, onde apenas os militares eram atacados, com a maquinação das bombas, os soldados não viam quem estavam atacando, o que incentivou o maior número de mortes e destruição possível.